Esse é mais um episódio. Esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro episódio do Lulis Responde. Esse é mais um episódio. Esse é o terceiro episódio do Lulis Responde. E no último vídeo, ficou aí a nossa querida pergunta de como eu conheci o Melo. E eu vou chamar o Divo para responder isso pra vocês. Pode entrar, Melo! Fala, oi, gente. Oi, filha. O Rafael vai amar editar isso. Fala pra nós, como que a gente se conheceu? De uma forma informal, você não tá dando entrevista, não. É tipo, pode pá? Eu não sei o que eu vou falar, viado. Mas Pra pode nós, falar a como? verdade? Vai pra falar a verdade? Então vai. Mas sem nomes. Tá. Conte para nós como que nós nos conhecemos. Então, Foi no bingo. não é bem assim, né? Mas é uma história meio, um tanto quanto não interessante aí na vida da Luana, né? Mas, tipo assim, ó, quando eu comecei a produzir, tinha os moleques lá da quebrada, pá. E aí, tem um parceiro, ainda é parceiro meu, tá ligado? E ele faz música também. E aí, tipo, eu fiz uma música com ele e ele colocou a Luana na música. Aí assim que eu conheci a Luana. Enfim, aí uma época aí da vida da Luana, ela, né? Teve envolvimento. Teve aquele vai, aquele volta, aquele pum, aquele vai, aquele tchum, aquele vai. Vai, E nós mas tamo aí. volta. Vai, mas Aí volta. hoje em dia eu tô produzindo os dois aí, né? E eles não se falam. Eles não se falam. Mas sempre quando eu tô com ele eu falo da Luana. Ok, muito obrigada pela sua participação. Quer ficar aqui conosco, tomar um café? Comer uma Não tem pipoca? café? Não tem mais pipoca. Próxima pergunta. Pretende ficar quantos anos fazendo música? Não muito tempo. Mas não fiquem tristes. Mas não pretendo ficar muito tempo na música. Acho que uns 5 anos aí no máximo. Eu pretendo já me aposento. Qual a sua parte favorita da sua personalidade e o que mais gosta em si mesma? Ai, eu me amo demais. Nossa. Ai, como eu me amo. Eu gosto muito da minha transparência, assim. Tipo, eu sou muito... Não sei, tipo assim, você vai saber, sabe? Eu sou muito espontânea. Tipo, essa espontaneidade que eu tenho, assim. Eu gosto muito disso. Mas eu gosto de tudo em mim. Então é muito difícil falar o que eu mais gosto. Sua família sempre apoiou a sua carreira? Ou você foi desincentivada de alguma forma? Bom, como eu vivi, assim, a vida mais adulta sem a parte da minha família... Então, eu nunca perguntei pra minha família o que eu devia fazer ou não, nunca contei as minhas coisas. Eu sempre fiz do jeito que eu achava que eu tinha que viver minha vida. Então, eu não fui lá falar, oi, tô fazendo música, oi, preciso de uma aprovação. Simplesmente fiz o que eu tinha que fazer e ninguém entendeu nada e eu não pergunto o que eles acham sobre isso, porque quem tem que achar sou eu. Fique com essa. Vamos lá! Qual a próxima? Qual conquista você mais se orgulha na vida? A minha casa. Ter comprado minha casa na favela é minha maior conquista. Suas músicas são situações vividas por você? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, Foi Só Eu Te Deixar? Foi 100% minha, 100% Luana Oliveira, essa música, assim, sabe? Inclusive, essa mesma música do Foi Só Eu Te Deixar foi pra essa mesma pessoa dessa parada que eu conheci o Mel. Enfim, e essa pessoa sabe disso e tudo mais. E tem outras como, tipo, Última Vez, não foi eu que vivi, foi uma amiga que viveu. Vamos lá! É isso! Calma, esqueci a pergunta bônus, a difícil, esqueci de selecionar. Calma. A última pergunta desse episódio é se eu tenho um vício. Gente, eu tenho um vício de te vejo no próximo episódio. E respondendo a última pergunta do Lulis anterior, se eu tenho algum vício, amor, deixa eu ver. Eu tenho? Qual? Desodorante? Eu tenho vício de desodorante, mas agora eu não tenho mais tanto, já passou esse vício. Mas agora, hoje eu tô num vício um pouco de cremes hidratantes. Comprei alguns tipos assim pra entender texturas, tudo mais. Tô um pouco viciada em coisas beauty, perfumes e texturas. Mas não me orgulho, mas eu também já não tô mais tão viciada porque, ó, preciso economizar. E, gente, a pergunta que não acaba mais. Tem mais de 125 perguntas. Eu não sei quando esse quadro vai acabar. E aí eu vou abrir uma outra caixinha para as pessoas fazerem as mesmas perguntas. E eu passar o dia filtrando perguntas. Mas, vamos lá. Primeira pergunta do dia. Como sua mãe influenciou no seu empoderamento, seja na carreira ou na infância? Então, eu acho que a principal característica que a minha
minha mãe tem, que eu tenho, assim, que eu aprendi muito com ela, eu acho que vem do financeiro. Minha mãe veio pra São Paulo e aí criou 2 filhos sozinha, sabe? Trabalhando em casa de família e ainda, mesmo com a gente aqui em São Paulo, ela cuidando da gente, ainda conseguiu comprar uma casa na favela, sabe? A patroa dela ajudou ela nisso, mas a minha mãe tem um financeiro muito bom, assim, sabe? Então eu acho que ela me inspira muito nesse sentido. Como mulher também, lógico que eu não quero os mesmos quereres que ela, então, tipo assim, hoje é mais pelo contexto de força mesmo, de coragem que ela teve, de vir pra São Paulo, de querer o melhor pra gente, assim. Então eu acho que eu admiro isso muito na minha mãe. E a questão financeira que, assim, eu nunca vou entender como ela conseguiu criar 2 filhos, pagar aluguel e comprar uma casa, trabalhando em casa de família. Nunca vou entender. Próxima pergunta. Como foi pra você perder o medo do novo e arriscar no incerto? Eu acho que a gente nunca perde esse medo. Mas uma coisa que eu aprendi muito, depois que você, tipo assim, você tem medo de uma coisa e aí você dá o primeiro passo, mesmo com medo, eu não sei explicar, gente, mas parece que tudo começa a andar. Todas as oportunidades começam a aparecer. Então, enquanto você tá tendo medo, parece que alguma coisa te prende, sabe? Mas quando você começa a se mover, mesmo com medo, sem saber o que vai acontecer, parece que tudo começa a fazer um novo sentido, sabe? Só porque você se moveu. Então, eu tenho medo de várias coisas, mas eu me movo porque eu sei que vai melhorar, que é melhor do que eu ficar parada, sabe? Enfim. Quais canais no YouTube que você usa pra aprender sobre finanças? Bom, eu gosto da Nath Finanças, sou assinante lá do aplicativo. Gosto do Primo Pobre, que é o Zaskense também, e eu gosto muito da história dele. Gosto do Breno Nogueira também. Acho que são pessoas que mostram as finanças de uma maneira muito próxima, sabe? Não é uma coisa difícil, não é uma linguagem, tipo, distante, enfim. Próxima. Qual a cor do esmalte favorito? Todos! Eu nunca sei o nome dos esmaltes, porque eu vou lá, pinto e vou embora. E depois você fica, qual a cor do esmalte? Mas eu gosto muito de cinza. Cinza pra mim, maioral. Cinza, nude, preto, verde lésbico. Eu gosto de muitos, mas cinza ele reina. Se eu pudesse pintar, tipo, se fosse pra pintar um esmalte durante a vida inteira, seria cinza. Qual foi o erro que cometeu no passado e que aprendeu? Eu acho que parar de querer sonhar o sonho de outras pessoas. Era um erro que eu tinha muito. Tipo, eu me relacionava com uma pessoa, eu lá, sabe, uma pobre lascada, mas eu queria, tipo, ajudar a realizar o sonho da outra pessoa, principalmente pessoas que eu tava me envolvendo, assim, né, afetivamente. Mas aí eu tratei muita coisa na terapia também, e aí hoje, tipo assim, eu entendo que somos seres individuais. Eu me relaciono com a pessoa, ela tem os desejos dela, eu tenho os meus, e eu não vou abrir mão das minhas coisas pra realizar o sonho mais de ninguém. Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você, né, querer vender suas coisas pra comprar o sonho da outra pessoa. Então isso é algo que eu não faço mais e não recomendo também que outras pessoas façam. Sobre a sua família, são em quantas? Existe contato? Assim, teve uma parte da minha vida que eu fui criada pela família do meu pai, mas eu não falo com meu pai. E aí eu falo com a minha mãe, mas eu não tenho contato com o pessoal da minha mãe. Então é meio essa coisa complexa, mas é isso. Eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Você sabia disso? Não sabia, né? Mas no total é isso, eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Pensando em um processo terapêutico, qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que foi caminhar na minha maior dificuldade, que a minha maior dificuldade era querer ter controle de tudo. Acho que quando eu entendi que as coisas que a gente não tem controle, que as outras pessoas são responsáveis pelas atitudes delas e que eu não vou conseguir controlar tudo, minha vida melhorou muito, meu dia a dia melhorou muito e eu lido muito melhor com coisas que não aconteceram da forma que eu imaginei. Tipo assim, ok, não aconteceu da forma que eu imaginei, e quais são as opções? E isso pra mim, assim, hoje é uma paz de espírito, porque eu era a pessoa controladora de tudo. Como lida com a vida amorosa? Gente, eu não lido, na verdade, assim. Eu acho que dentro de um ano, assim, se eu ficar com 3 pessoas, é muito. Antes de ser Miss Luana, eu me relacionava com uma pessoa e tudo mais, mas depois que eu virei Miss Luana, tipo, muita coisa mudou, porque as pessoas, elas acabam conhecendo a Miss Luana, então acho que eu sou agressiva, acha que são as coisas que eu canto, então geralmente eu não tenho a oportunidade de mostrar quem eu sou, e geralmente as pessoas que já vêm subjugando sobre a minha profissão, porque é uma profissão como outras, tá ligado? Aí acaba tendo esse conflito, porque as pessoas só veem o meu trabalho e não vê,
tipo, quem eu sou de verdade. Então, geralmente, quando eu me envolvo com alguma pessoa, são pessoas mais de quebrada, pessoas que, tipo assim, nem sabem com que eu trabalho, são pessoas que não são do meio. Então, eu vou mais pra esse lado da quebrada assim mesmo, de outras coisas, porque são pessoas que não enxergam a MC Luana, sabe? Tipo, conhece a Luana e tal. É isso. A estética do novo álbum, tanto nas músicas e styling, nasce antes do álbum ou foi construída juntamente? A decisão das roupas, fotos e letras. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Tudo foi criado antes, na verdade. Tem um vídeo, por exemplo, da Styling explicando todo o contexto da roupa, você pode conferir no meu Instagram, mas toda a estética do cinza veio muito com o processo de o que representa o sexto sentido. Tipo, quando a gente imagina sexto sentido, quais cores a gente imagina, qual lugar que a gente imagina, qual a emoção que a gente imagina, e tudo isso das cores e da estética foi construído a partir desse cenário. Eu também tinha uma carreira que era muito ligada ao rosa, então a gente queria matar um pouco dessa estética mais infantil, mais colorida e tudo mais, e o sexto sentido meio que abraçou isso que a gente já queria matar e trouxe o cinza aqui pra mim, perfeita, né, minha cor favorita. Mas tudo isso foi pensado antes, em relação às letras também, o que a maioria das letras queriam passar, qual era o arquétipo, tipo, tudo isso foi pensado antes do que teria que ser. Então minha rede social mudou, tudo mudou. E é isso, te vejo no próximo Lulis Responde. Tchau!